Será que você já venceu o tabu de levar o seu dinheiro e a sua vida financeira para dentro de uma sessão de terapia? Para refletir sobre essa relação, compreender melhor a raiz, o porquê do que você faz com o que você faz com o seu dinheiro, da forma como você se sente quando o dinheiro está presente, quando ele está ausente? Para assim tomar decisões emocionalmente maduras sobre o seu dinheiro? Eu sou Sara Matos, sou psicóloga clínica e esse é o podcast O Dinheiro no Divã. Aqui a gente reflete sobre dinheiro, mas não do ponto de vista racional, com planilhas, números, padrões, etc. E sim do ponto de vista emocional e relacional, tentando entender como é que esse dinheiro interfere na nossa realidade interior e como aquilo que nos habita também anda dirigindo a nossa vida financeira. Hoje a gente vai refletir sobre um tema que me veio numa palestra. Eu estava conversando sobre a importância de trazer o dinheiro para dentro de uma sessão de terapia, da gente refletir sobre essa relação de uma forma mais aprofundada. E uma pessoa na palestra me perguntou assim: Sara, como que eu faço para acertar mais na minha vida financeira? Porque quando eu faço uma coisa errada na minha vida financeira, eu me sinto tão mal. E aí eu quero desistir de tudo. E aí eu não quero fazer mais nada. E aí eu acho que eu sou errada. E eu nunca vou aprender a lidar com dinheiro. Gente, o que que eu faço, Sara? O que que eu faço, sim, para me sentir menos culpada quando eu erro com relação ao meu dinheiro? Quando eu tomo uma decisão sobre a minha vida financeira, naquele momento, que é errada. Como é que eu faço para acertar mais vezes? E essa pergunta ajudou em um processo reflexivo ali naquele momento, que foi super importante, inclusive, para ampliar um pouco o olhar sobre a função da culpa, para que ela serve no meio da nossa vida financeira, para lidar com o nosso dinheiro e também como é que a gente faz para se culpar menos quando a gente erra, quando a gente está lidando com o nosso dinheiro. Inclusive, se você conhece alguém que vai se beneficiar muito dessa reflexão, encaminhe esse episódio para ela, traz ela aqui, vamos refletir juntas sobre culpa, dinheiro, como é que a gente faz para lidar com essa salada de frutas emocionais dentro da gente e assim, quem sabe, encontrar soluções diferentes para as relações e para as questões que a gente carrega. Pois bem, quando a gente fala de dinheiro e a gente fala de certo e errado, a gente precisa falar primeiramente sobre modelo. Certo e errado, ele não é uma perspectiva individual e singular. Normalmente, quando a gente fala de certo e errado, a gente fala sobre modelo. A gente fala sobre algo dentro de nós que nos guia dentro de um processo que nos dá uma limitação, que nos dá uma estrutura para lidar com a nossa vida financeira. É certo eu gastar, se eu sou mãe, mulher, eu gastar a maior parte do meu dinheiro com as coisas de casa. É errado quando eu uso esse dinheiro para ir passar um dia no spa. É certo e errado quando eu sou homem gastar dinheiro comprando um carro e trocando de celular todo ano. É errado se eu priorizo a minha saúde mental e eu faço terapia no meio do processo. Quando a gente fala de certo e errado, a gente fala de um padrão, uma série de comportamentos e atitudes que nós achamos que temos que ter em relação ao dinheiro, e esse padrão, essa categorização, esse modelo, esse ideal é o que nos guia e nos diz quando você executa esse modelo, quando você executa esse ideal e esse padrão, você ganha um check e você está certa. Quando você faz alguma coisa fora desse modelo, você está errado, então você vai ter uma consequência XYZ e vai passar por um processo de culpa, de punição, e eu errei, e eu não segui o modelo, e eu tô errada desde sempre. Então, quando a gente fala de modelo, a gente precisa começar a se questionar sobre de que modelo eu tô falando? De que modelo eu estou seguindo? De onde vem esse modelo? Quem me deu esse modelo? Quais são as
partes, as regras desse modelo. O que ele fala para mim sobre o que é certo e errado na hora de lidar com o dinheiro? Eu vou dar um exemplo. Algumas profissões têm modelos muito rígidos sobre como lidar com o dinheiro. Se você é, por exemplo, terapeuta, e eu vou sempre trazer aqui o terapeuta porque é a minha vivência pessoal, tá? Então, mas isso não se restringe apenas a terapeutas. Muitas vezes, a profissionais de saúde como um todo têm um modelo muito semelhante a esse, tá? Um modelo que é coletivizado, vale para mim, vale para você, vale para todo mundo da área de saúde. Então, você é terapeuta, qual é o seu modelo de lidar com o dinheiro? Bom, terapia é uma área de conhecimento que ajuda o ser humano a ter uma vida mental, uma saúde mental melhor. Beleza. Quando eu estou trabalhando, o meu foco é na saúde do meu paciente, na saúde do meu cliente. O meu foco não é em ganhar dinheiro é secundário. Inclusive, se eu receber dinheiro e isso for interferir no meu modelo terapêutico, eu posso abrir mão um pouco desse dinheiro. Falando em palavras, né, mais claras, terapeuta não pode ganhar dinheiro. Por quê? Porque a função do terapeuta, aquilo que ele realmente tem que fazer, é ajudar um outro ser humano a ter uma saúde mental melhor. Mesmo que para isso ele precise fazer trabalhos assistencialistas. É uma profissão de assistência. E por ser uma profissão de assistência, não pode ganhar muito dinheiro não, tá? Tipo, tá dentro, é implícito no modelo. E não é algo que é falado abertamente, mas é algo que é velado. Ninguém fala sobre isso, ninguém fala sobre esse modelo de terapeuta. Na verdade, tem se discutido um pouco, isso tem sido bom, porque tem dado um refresco e uma renovação em muitos terapeutas, principalmente essa nova geração de terapeutas, os novos terapeutas que têm vindo aí, já têm vindo com uma outra cabeça e um outro modelo para se guiar dentro da profissão. Se eu sou mulher, eu tenho outro modelo, que pode ser semelhante ao da minha profissão, pode ser completamente diferente. Porque na minha profissão eu posso ser engenheira. E o engenheiro tá tudo bem ele receber uma quantidade melhor de dinheiro, porque ele tá ali fazendo cálculos, e um cálculo errado de um engenheiro pode colocar uma série de vidas em risco. Vide os apartamentos, os prédios que acabam, né, vindo no chão por causa de erro de cálculo de engenheiro. Então o engenheiro sabe que ele tem uma importância e ele sabe que cobrar por essa importância, cobrar por um cálculo, por um conhecimento técnico, por uma responsabilização, realmente precisa ser uma troca. Então, mas se eu sou uma mulher e sou engenheira, então, mulher engenheira. Engenheiro pode cobrar um valor digno pelo seu trabalho. Mas se eu sou mulher, será que eu posso cobrar? Será que eu tenho que ganhar menos? Porque eu estou saindo da minha posição inicial de mãe, mulher, dona de casa para ir para o mercado de trabalho e por isso eu preciso receber menos? Eu não sei. É importante entender os modelos. E os modelos financeiros que nós recebemos não são necessariamente atuais. Muitos dos modelos financeiros que nós temos, eles vêm e remontam da infância, daquilo que me foi dito lá atrás, que eu precisava seguir, que eu precisava ser e eu precisava lidar com o dinheiro. Existe, por exemplo, uma pesquisa que fala sobre a forma como nós investimos e uma correlação sobre como estava a economia na nossa época da infância. Então, se eu era uma pessoa que cresceu nos anos 80, em que a bolsa de valores era um caos total, eu vou chegar agora na minha vida adulta, com 30, 40 anos, e eu vou dizer assim, eu quero colocar o meu dinheiro no lugar mais seguro possível. Eu lembro que em 1990, 91, que houve o confisco, né? O governo confiscou
todas as poupanças e muita gente ficou muito ruim financeiramente porque teve o seu dinheiro confiscado e não foi devolvido. E hoje em dia tem muita dificuldade de dizer assim, eu não vou deixar dinheiro parado, eu vou comprar uma casinha, eu vou comprar um terreninho, eu vou comprar qualquer coisa, mas na poupança eu não deixo, no CDB eu não deixo, porque a qualquer momento o governo pode vir e tomar tudo. Isso é um modelo de dinheiro, isso é um modelo do que é certo e do que é errado dentro de um padrão, de uma experiência que eu vivi. E esses modelos, eles vêm e remontam de lugares e espaços da nossa vida que a gente vai precisar cavar. Eu, por exemplo, alguns anos atrás, eu comecei a perceber que quando eu chegava numa loja e tinha uma coleção nova de sapatos e de roupa, eu precisava comprar aquilo naquele momento, porque eu achava que no dia seguinte eu não ia poder mais comprar. E quando eu entendi que esse modelo de lidar com dinheiro vinha da minha infância, eu entendi muita coisa da forma como eu comprava. Porque na minha infância, nos anos 80, e se você é dos anos 80, você vai saber exatamente do que eu estou falando. A gente comprava uma coisa num dia de, sei lá, 10 reais, não era reais ainda, mas eu não lembro qual era, cruzeiro, cruzado, réis, sei lá o quê. Quando a gente comprava uma coisa por 10 reais hoje, amanhã podia custar 11 para comprar. Então, a gente estava sempre à mercê de uma inflação galopante que fazia com que os preços fossem remarcados todos os dias. Então, era uma loucura. A gente recebia salários, meus pais recebiam salário no final do mês e eles corriam para o supermercado para comprar o máximo de comida não perecível que era possível, porque no dia seguinte podia ser que as coisas aumentassem e eles não podiam mais comprar de nada para casa. E isso moldou a forma como eu estava lidando com o dinheiro. Até entender isso, até entender esse modelo, gente, foi um tempo. E quando eu entendi, eu disse, gente, eu não posso, não preciso mais viver nesse modelo que para mim é certo eu comprar agora porque amanhã pode não ter, porque eu agora vivo em uma outra economia, eu vivo um outro processo financeiro e eu posso aprender a esperar um pouco mais, tá? Então, entende de onde é que vem os modelos que você vive. E tudo aquilo que é modelo, ele diz o que é modelo, padrão e o que está fora do padrão. Quando a gente fala de certo e errado, a gente diz: estou dentro do modelo, estou fora do modelo. O modelo é quadrado, eu estou quadrado. Mas eu hoje quero ser redondo, não caibo no modelo, eu estou errada. E isso faz com que a gente ative dentro da gente uma funçãozinha chamada culpa. A culpa, ela não é uma emoção, ela é um processo interno, social, né? Ele não é emocional, não é individual, ele é cultural e social, e que nas minhas andanças, experiências e estudos, eu comecei a entender que uma das funções da culpa dentro de um processo em que a gente olha o modelo, que o que está dentro do modelo e do padrão é considerado certo e o que está fora do modelo é considerado errado, uma das funções da culpa é nos ajudar a lidar com a sensação de vergonha por não nos encaixarmos no modelo. Ao invés da gente dizer assim, olha, esse modelo, ele não é bom para mim, esse padrão, ele não funciona na minha singularidade, e eu preciso entender que partes desse modelo funcionam para mim, que partes não funcionam, e eu preciso adaptar o modelo à minha vida, a gente se sente envergonhado por olhar esse modelo e dizer, eu não consigo fazer isso. Quando o educador financeiro fala para mim que é só colocar a meta e seguir a meta e ficar na meta e não sair dela de jeito nenhum, e eu tô o tempo todo tentando, andando e me afogando nas minhas emoções, tentando ficar ali naquela meta, mas eu não consigo, eu tô errada. Por quê? Todo mundo consegue ficar numa meta, todo mundo consegue colocar uma meta mensal de R$ 200 de transporte. Por que eu não consigo? Porque tem um modelo e eu tenho que seguir esse modelo e quem segue o modelo tá certo e eu não consigo, ele não se adapta a mim. Eu tô errada. E aí eu uso a culpa, porque quando eu estou fora do modelo, eu sinto vergonha. Eu
corro um risco de ser excluída, porque eu não faço parte do modelo. E se eu não faço parte do modelo, é difícil de eu conseguir me entender e me identificar com aquilo, com aquele grupo de pessoas, com aquele grupo social, etc. E aí eu vou do outro lado me sentir envergonhada. Eu faço tudo diferente, faço tudo ao contrário de todo mundo. Gente, eu só posso estar muito errada com essa minha vida financeira. Não é possível. Por que que eu não consigo pensar como os grandes gurus financeiros e pegar e vender meu apartamento, vender meu carro, andar de Uber para cima e para baixo e pagar o Uber com o investimento que eu vou colocar agora ali nas ações de não sei o quê, e ganhar dividendos e colocar no CDB e ter investimentos e fazer o dinheiro trabalhar para mim? Eu não quero, eu quero um apartamento próprio, eu quero um carro próprio. Por que que eu estou me sentindo tão errada de desejar essas coisas? Que não são nada aquilo que os gurus financeiros estão me dizendo que é para fazer, que é certo, que é o modelo que todo mundo deveria fazer. Que todo mundo deveria sair do CLT e empreender. Todo mundo deveria sair do CLT e ser PJ. Mas isso não funciona para mim. Cara, eu não sei, eu me sinto mal em relação a isso. Eu me sinto culpada em não seguir o modelo. E quando a gente não segue esse modelo e usa a culpa para lidar com essa vergonha, é quando a gente começa a entrar num processo interno de erro, punição e consequência. E é aqui que, quando a gente gasta dinheiro de um jeito, abre aspas, errado, sem entender o modelo de onde vem, quem dentro de mim está me dizendo que isso é errado, ou quem do lado de fora também está me dizendo que isso é errado, que me impede de realmente de lidar com a realidade do jeito que ela vai se apresentando. Eu começo a tomar decisões sobre o meu dinheiro e eu me sinto culpada. Então, se eu sou mãe e eu tenho um trabalho CLT e um bom salário, então, dentro do meu modelo de mãe, de uma pessoa que é mãe e que tem um trabalho, é no modelo que o meu dinheiro vá para a família. E se eu uso uma parte desse dinheiro para comprar um sapato, para ter uma experiência, para ir fazer um dia de spa, para tirar férias eu comigo mesma, sem marido, sem filho, sem cachorro, papagaio, enfim, os bichos, as plantas, eu tô errada. Então, e eu começo a me sentir culpada porque eu não sou uma mãe padrão, eu não sou uma mulher padrão, eu sou do meu jeito. Eu gosto de ser do meu jeito, mas eu me sinto culpada porque eu tenho um pouco de vergonha de falar para as pessoas que, em vez de comprar o skate, que é um skate bam 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 para o meu filho, eu fui fazer um dia de spa. Eu me sinto culpada porque, em vez de dar para minha filha a boneca bebê reborn que ela queria, eu dei uma mais simples e uma parte desse dinheiro eu usei para fazer as unhas. Sei lá, gente, eu nem sei quanto custa uma boneca dessa. Mas a gente faz essas diferenciações e quando a gente entende que o erro não necessariamente é um erro, e sim não está encaixado no padrão, no modelo que me foi dado, de uma forma direta ou indireta, começa a reverberar aqui por dentro uma forma de educação, uma forma de eu entender como é que eu vou corrigir a rota para poder voltar para o modelo, para poder executar o padrão daquilo que me foi dado, e aí sim eu sentir que essa culpa vai passar. E aí o que que acontece? A gente acaba lidando com os erros, independente de serem erros assim, poxa, eu coloquei o meu dinheiro num investimento que se eu tivesse avaliado um pouco melhor, talvez eu não teria entrado, porque eu entrei com 10 mil e aí as ações da empresa caíram e agora eu tenho 2 mil reais por causa disso. Aconteceu com muita gente recentemente, com a queda da bolsa no meio da pandemia, que viu o seu patrimônio que estava em bolsa, tipo, dar uma diminuída,
algumas decisões que parecem erradas, que parecem que você está perdendo dinheiro, que não necessariamente estão dentro de um padrão, de um modelo, mas que eu deveria ter comprado um carro mais simples em vez desse carro de luxo. Eu deveria ter comprado uma roupa naquela loja em vez daquela outra loja. Eu deveria ter gastado com isso ao invés daquilo. Sendo dentro de um modelo ou não, que trazem essa culpa pelo erro, porque eu disse que eu não ia comprar doce esse mês e eu fui lá e comprei. Me senti culpada porque eu quebrei a minha própria promessa. E, gente, se eu não faço isso nem comigo, como é que eu vou fazer com as outras pessoas? Como é que eu vou falar para as outras pessoas que eu não consigo nem me controlar nas coisas que eu mesma me proponho a fazer? Então, quando a gente está nesse processo e a gente começa uma avaliação interna desse erro, dessa decisão que foi errada, eu, Sara, prefiro sempre avaliar decisões prejudiciais, que prejudicam a minha vida, prejudicam as minhas relações, prejudicam a minha saúde financeira, do que erros. Mas eu sei que 99% das pessoas vão dizer: tomei uma decisão financeira errada, perdi dinheiro, ou eu não deveria ter comprado aquilo, deveria ter comprado aquilo outro, deveria ter gasto naquilo e não naquilo outro, errei. O que eu faço? Eu começo a me punir. E aí eu lido com o dinheiro de uma forma punitiva. Como é que eu faço isso? Esse mês eu falei que eu não ia comprar aquele sapato. Não ia comprar mais sapato porque eu não tenho mais nem espaço onde colocar, não consigo mais comprar roupa. E aí eu passei na frente daquela loja e aí eu vi lá liquidação, promoção, entrei e comprei. E aí eu chego em casa com aquela cara de culpada. Gente, eu não acredito que eu fiz isso. Eu falei e eu mesma não consegui me controlar. Quer saber? No próximo mês eu vou me punir. Eu não vou comprar um doce. Eu não vou sair nem um dia para ir jantar fora. Eu não vou pegar nenhum Uber. E aí eu me puno por ter feito algo que eu considerei errado. Poxa, eu tirei um dia e fui para um spa e fiz massagem e cuidei do cabelo e cuidei da pele, mas eu me senti tão culpada que no próximo mês eu não vou fazer a unha, não vou fazer nada. Eu vou parar de comer doce, não vou mais comer pizza, não vou mais comer pizza, sei lá, gente. Você acaba lidando com o dinheiro de uma forma punitiva, restritiva, ao invés de entender que quando a gente toma uma decisão que de alguma forma não é a mais benéfica para o momento, ou porque vai de encontro, que bate de frente com algum modelo que você carrega, independente de que modelo é, e nós temos vários modelos dentro de nós que precisam ser revistos e reavaliados, inclusive para que a gente tenha uma vida mais leve. Os modelos são as partes da nossa vida que nos deixam mais pesados muitas vezes e que nos afastam das pessoas. Porque esse processo de punição é um processo de educação interior que a gente já carrega também desde a infância. Porque na infância, quando a gente fazia algo errado, ou algo que era errado aos olhos dos nossos cuidadores, sejam os professores, sejam pais, avós, os tios, o tio da van, não importa, nós éramos punidos. E o tipo de punição tinha uma relação muito grande com algo que era muito doloroso para nós: o corte do vínculo. Se você fizer isso, você não vai mais ver os seus amigos. Se você fizer isso, eu não vou falar com você. Se você fizer isso, eu vou cortar a minha relação com você. Começa a lembrar, olha lá para trás, olha para as vivências que você teve e muito provavelmente as punições que doeram mais foram aquelas que você se sentiu sozinho. Aquelas em que você olhou e disse: gente, se eu soubesse que se eu ia fazer isso, essa pessoa não ia mais ser minha amiga, se eu soubesse que se eu fizesse isso, esse professor, ele iria parar de olhar na minha cara, ia me ignorar em sala de aula, eu não teria feito, eu não teria agido assim. Talvez eu tivesse agido diferente.
Nós somos seres relacionais e sociais. É importante, é imprescindível, é crucial na nossa vida que a gente tenha vínculos e relações e saiba como estabelecer e manter relações. Se a gente faz algo que a punição e a consequência que vem não é uma vida financeira difícil, que não é uma perda de um privilégio, né, de, sei lá, videogame, brincar de boneca, e sim, é a perda de uma relação que me é muito querida, isso é difícil de se lidar, isso é difícil de ser digerido por uma criança. Na verdade, a gente traz essa forma de educação para a vida adulta. E aí a gente chega aqui na vida adulta e diz assim, esse mês eu não vou comprar um sapato. E aí eu vou lá e compro. Como é que eu faço o meu processo de interno de dizer assim, errei, preciso corrigir a rota. Ai, nossa, eu sou muito besta mesmo, né? Eu não consigo, gente, eu não consigo nem me manter. Cara, quem vai gostar de mim assim? Meu Deus do céu, eu sou uma pessoa que não é digna de amor. Eu deixei, neste exato momento, eu deixei de gostar de mim porque eu errei. Eu tô cortando uma conexão interna comigo, porque eu tomei uma decisão e me arrependi dela. E aí a gente se pune parando de gostar de si. A gente se pune cortando e abalando essa relação interna com a gente, deixando de gostar da gente, deixando de apreciar e ter estima por si próprio, ter amor por si próprio, e começa a se xingar, começa a se cutucar, começa a dizer que é feia, chata e boba, começa a dizer que realmente ninguém devia estar se relacionando comigo, porque eu sou essa pessoa tão difícil assim de se lidar. E é claro que tem um jeito melhor de se lidar com o dinheiro quando a gente tem esse processo de queria ter ido para a direita e, sei lá, sem querer fui para a esquerda, ou talvez querendo eu fui para a esquerda. Que é como é que eu lido com as consequências da minha decisão sem cortar relações, mantendo as relações, principalmente a relação comigo, tendo compaixão pela pessoa que eu sou, lidando comigo e olhando para mim de uma forma compassiva, sabendo, é claro, que se eu for mais amorosa comigo, se eu for uma pessoa que vai olhar para mim mesma no espelho e vou dizer para mim mesma, sim, eu errei, mas eu continuo me amando. Sim, eu errei, mas eu não deixo de me amar, eu não deixo de me admirar por outras coisas. Isso aqui não vai cortar a minha conexão comigo, não vai me colocar no lugar lá embaixo na minha vida, em último lugar, como se eu fosse uma pessoa inferior. Então, se você pode lidar com o dinheiro e com os erros, não só com os erros financeiros, gente, com qualquer tipo de erro que você faça, e você se olhe no espelho e consiga dizer para si mesmo, sim, eu errei, mas eu consigo continuar me amando mesmo errando. Eu vou assumir o meu erro, eu vou assumir as consequências, eu vou corrigir a rota, mas não deixarei de me amar, não deixarei de gostar de mim, não deixarei de apreciar a minha própria companhia, não deixarei de dar para mim o afeto e o carinho e o amor que é necessário também. E isso faz com que para dentro a gente tenha mais compaixão com a gente e a gente também tenha mais compaixão para fora também. Quando alguém erra com a gente vai olhar para essa pessoa, sim, você errou, sim, a gente vai precisar conversar para entender como é que fica tudo isso, mas eu não vou deixar de te amar. Eu não vou deixar de gostar de você. Talvez eu precise de um tempo para respirar, mas a conexão continua presente e eu continuo aqui. Percebe? Eu não sei se está fazendo sentido para você. O que acontece, então, resumindo toda essa conversa, o que acontece é, se você tem um modelo e o modelo tem uma série de regras do que você precisa ser para ser considerada uma boa pessoa, e você sente que em algum momento você precisa fazer algo que é diferente daquilo, e você sente que você está lidando com o dinheiro de um jeito errado, fazendo compras de um jeito errado, gastando de um jeito errado, seja porque você se comprometeu a seguir por um lado
e de repente você precisa fazer outro, seja porque você se sente culpada por olhar um pouco para si e menos para as relações, ou pelo menos tentar equilibrar isso de um jeito diferente, dar para si um pouco do melhor do que você dá para uma outra pessoa. Quando você se sente culpada, você sente essa culpa pelo erro como uma forma de lidar com a vergonha de ter saído um pouco desse modelo, de ter feito algo que você considera errado, independente do modelo de onde vem. E o jeito que a gente usa para voltar e reordenar, corrigir a rota é a culpa e a punição. A punição de olhar para si e dizer: eu sou feia, chata e boba, eu não mereço fazer isso. Não mereço as relações que eu tenho, eu preciso ser punida, eu preciso isso, eu preciso aquilo, como uma forma de se educar e voltar para um caminho que você considera correto. E a forma que a gente realmente pode fazer isso não é tentando acertar todas as vezes ou só fazendo uma coisa que só vai ser certo. A gente vai errar, faz parte da natureza humana, criar situações, inclusive, para que a gente possa aprender de jeitos diferentes sobre o que é bom para nós e sobre o que não é. Então, erros são naturais e saudáveis de acontecerem. Mas é claro que erros têm consequências. Consequência não é punição. Consequência é apenas um ato de volta no sentido oposto àquele que aconteceu. É como se fosse ação e reação. Consequência é só a reação da minha ação, sendo certa ou sendo errada. Então, todas as minhas ações têm consequência. Se eu acho que uma ação foi errada, eu vou ter uma consequência em relação a isso. Mas, se eu sou capaz de tomar uma ação, entender que ela foi errada, me olhar no espelho e dizer: eu me amo, mesmo sabendo que isso aconteceu, e eu me acolho, mesmo sabendo que isso aconteceu, e eu vou me tratar com compaixão, com afeto, com carinho, mesmo sabendo que isso aconteceu, e vou assumir as consequências dos meus atos. Eu não vou ter amor e compaixão comigo como uma forma de reduzir as consequências, nem como uma forma de tirar o meu pé do erro. Não, não fui assim tão errado. Não, mas pelo menos dizer, mesmo errando, eu continuo me amando. Mesmo tendo tido uma ação que foi prejudicial ou para mim ou para uma outra pessoa, eu assumo a reação, as consequências disso, sem perder o amor que eu sinto por mim, sem me questionar, sem me desvalorizar, sem me xingar, sem dizer que eu sou feia, chata e boba e sem me punir, cortando a minha relação, que é mais importante, que é a minha relação comigo mesma. Se você tem esse processo, começa a fazer esse exercício. Quando você tomar uma decisão na sua vida financeira e você diz assim: putz, errei de novo. Primeira coisa que você vai fazer é se olhar no espelho e dizer exatamente o que você acha que você fez de errado. E se olhar nos olhos e dizer: sim, eu errei e eu continuo me amando. E tentar sentir de coração que essas palavras podem ser verdadeiras. E que você sabe que tem uma ação no mundo que vai vir um retorno, não sei, na mesma intensidade, no sentido contrário, que a gente chama de consequência ou de reação, que você vai ter que lidar, mas que você não pode, de forma alguma, questionar o seu amor por você mesmo. Se esse episódio fez sentido para você, se ele pode ajudar uma outra pessoa, encaminha para ela, traz ela aqui para ela conversar, avalia o canal, se inscreve, coloca as notificações para sempre ser avisado quando tiver um novo conteúdo. E a gente se vê na próxima sessão. Tchau, tchau.